Boa noite, irmãos. Prazer estarmos novamente reunidos aqui para falar da palavra de Deus. Convido vocês a abrirem suas Bíblias, Eclesiastes capítulo 4. Eclesiastes capítulo 4 deve ser lido à luz do capítulo 3. No capítulo 3, nós abordamos o plano de Deus. No plano de Deus, tudo tem seu momento certo, a hora certa para acontecer. No versículo 1 do capítulo 3 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Quando nós olhamos o versículo 11 do capítulo 3, ele diz assim: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo, certo? Então, tudo que acontece, todas as coisas deste mundo têm um momento apropriado para se concretizar, se realizar. E o autor de Eclesiastes, Salomão, ele não foge das situações difíceis. Dentro do plano de Deus, nós vamos encontrar circunstâncias muito complicadas, que desafiam muitas vezes o nosso entendimento, que é justamente o que o capítulo 4 vai abordar. O capítulo 4 pode ser também entendido à luz de uma frase que o Senhor Jesus Cristo disse: eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, portanto sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. A ideia da prudência traz à memória a característica da serpente de saber o momento certo para dar o bote. Então a prudência é uma virtude onde a pessoa que é uma pessoa prudente, sabe o momento certo de agir, o momento certo de falar, entendeu? É uma pessoa prudente, ele estuda a situação e percebe que agora é a hora de ficar quieto e quando é o momento de agir. Por outro lado, também a ideia de simplicidade, de pureza, até um toque de ingenuidade no que diz respeito à prática do pecado. Ok? Então Salomão, no capítulo 4, vai dizer para a gente assim: seja uma pessoa realista. O mundo é cheio de tribulações e de angústias, mas não seja incrédulo, não seja cético, não perca sua fé. Seja crente, mas não seja ingênuo, não seja bobo, não creia em tudo o que eles dizem. Então o capítulo 4 é uma chamada para a gente manter esses dois comportamentos em mente. Eu não vou ignorar que não existem dificuldades na vida. Existem. Nós vamos trabalhar 4 grandes problemas da humanidade, problemas perenes, que só vão acabar quando Jesus Cristo voltar. Mas eu não vou perder minha fé, eu não vou perder minha esperança, certo? Eu vou ser crente, eu vou ter fé, mas eu não vou ser ingênuo. Eu não vou ser um bobinho acreditando em qualquer solução simplista para os problemas da humanidade. Então é dentro desse contexto que nós vamos abordar os 4 grandes problemas da humanidade. Em Eclesiastes capítulo 4, a partir do versículo 1 diz assim: vi ainda todas as opressões praticadas debaixo do sol, vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse, vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Por isso considero mais felizes os que já morreram, mais os que ainda vivem. Porém, mais feliz do que uns e outros é aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, agradecemos a Ti por esse momento onde podemos refletir na Tua palavra. Ajuda-nos a compreender, abre nosso entendimento, abre nosso coração.
Tira de nós toda falta de atenção. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, a primeira coisa que nós vamos perceber é a existência da opressão incessante no mundo, certo? Desde que Adão e Eva saíram do jardim do Éden, o mundo é um lugar onde existem opressores e oprimidos, certo? Ainda hoje, continua existindo opressores e oprimidos. Na época na primeira metade do século XX, havia uma escatologia chamada pós-milenismo, que acreditava que a igreja, ela iria pregar o evangelho a todas as nações, instauraria o reino de Deus na terra, e então Jesus viria, certo? Ou seja, era uma escatologia muito otimista e ingênua, que achava que seria possível estabelecer o reino. Então, agora é só Jesus voltar, está tudo às mil maravilhas. Aí surgiu a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Grande Guerra Mundial. Praticamente sumiram do mapa as pessoas que eram pós-milenistas, porque era uma escatologia que não condizia com os fatos. Nós não estamos melhorando, a igreja não estava melhorando, certo? O mundo protestante alemão foi justamente a sociedade que promoveu o Holocausto. Então, naufragou essa escatologia otimista e ingênua com relação a sua fraqueza em dar conta da opressão e da maldade humana. Quando se olha para a opressão, uma reação que permeia muitas vezes o cristianismo é o desviar da fé. Um exemplo que eu tenho nos meus estudos é do teólogo protestante evangélico Bart Ehrman. Talvez você já ouviu falar o nome dele. Ele desvia-se da fé cristã ao estudar sobre o Holocausto, ao perceber toda a crueldade que foi realizada naquele período, principalmente para com crianças que foram simplesmente dizimadas nas câmaras de gás. Ele olhou para Deus e fez a pergunta que todo mundo faz, né? Onde estava Deus? Então, ele simplesmente abandona o cristianismo. Mas ele não só abandona o cristianismo, ele começa a produzir literatura que tem como objetivo fazer com que as pessoas também abandonem o cristianismo. Mostrar que o cristianismo é uma grande mentira, é uma grande farsa. E muitas pessoas foram contaminadas pelos escritos dele e também apostataram da fé. O fato é que a opressão, ela não é algo tão fácil de se explicar, realmente. E Salomão está dizendo a verdade nua e crua. Quando você olha para a sociedade, para a realidade, e isso ele está dizendo há 3.000 anos atrás. Nós vemos os oprimidos, nós vemos suas lágrimas, e na grande maioria das vezes são pessoas solitárias, são pessoas que não têm quem as console, né? Em Israel, a sociedade criada pelo nosso Deus, lá também tinha opressores e oprimidos, na própria sociedade israelita, certo? E naquela sociedade havia, quem eram normalmente os opressores? Os reis e os sacerdotes. Deus envia os profetas para serem aqueles que vão lutar pela causa dos oprimidos. Então você vai ter Amós protestando contra a opressão aos necessitados. Você vai ter vários profetas falando, Isaías falando da opressão contra os estrangeiros, contra os órfãos e contra as viúvas. O próprio Salomão, então ele escreve como posso dizer, por experiência própria, não como oprimido, mas como opressor.
Quando Salomão começa a se distanciar de Deus, ele começa a oprimir Jeroboão. É tanto que Jeroboão foge para o Egito. Por quê? Porque Salomão tinha mandado pessoas para dar um fim em Jeroboão. Entendeu? Deus, na verdade, coloca em Israel leis muito claras que direcionam o Estado israelita para proteger os necessitados, os órfãos e as viúvas. Por exemplo, quando você lê o livro de Ruth, ela vai entrar nas fazendas e pegar as espigas que estão no chão. Aquilo está descrito na lei. Olha, quando você for colher, colha somente as espigas que estão ali no talo, né? Você não pega as espigas que estão no chão. Por quê? Porque as espigas que estão no chão, Deus está dando para os necessitados. Eles têm autorização de Deus para entrar na sua fazenda e pegar as espigas que estão no chão. Entendeu? Então são leis muito claras, são leis que orientam isso. Deixe-me ler para você, pelo menos algumas delas. Deuteronômio 10, 17 e 18. Algumas advertências. Deuteronômio 10 diz assim: pois o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, Deus grande, poderoso e temível, que não trata as pessoas com parcialidade, nem aceita suborno. Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas e ama os estrangeiros, dando-lhes comida e roupa. Portanto, amem os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Certo? Então Deus não faz vista grossa à realidade de Israel, e Ele está dizendo para os israelitas: vocês devem ter o mesmo apreço que eu tenho para com os estrangeiros, para com os órfãos e para com as viúvas. Vocês precisam cuidar dessas pessoas. São as pessoas desamparadas na sociedade israelita. Quando você lê Tiago, no Novo Testamento, Tiago capítulo 1, versículo 27, ele fala a mesma coisa. A religião verdadeira é cuidar dos órfãos e das viúvas. Deixe-me ler para você também Isaías capítulo 10. Isaías capítulo 10, versículo 1 e 2 diz assim: ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem decretos opressivos, para negarem a justiça aos pobres, para privarem do seu direito os aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Então, em Israel, mesmo sendo o povo de Deus, nós vamos encontrar uma sociedade opressiva, onde você vai ter pessoas que estão fazendo leis injustas, leis que maltratam os mais necessitados. Então os profetas chegam com a mensagem dizendo: olha, vocês vão receber o que merecem, porque vocês estão fazendo algo totalmente contrário às intenções do Criador de vocês. A opressão existe porque existe o pecado, e enquanto Deus não der fim ao pecado, não haverá fim para a opressão. Então é importante que a gente entenda isso. Nós podemos diminuir a opressão numa sociedade, nós podemos amenizar a opressão, e é isso que Deus está dizendo para Israel: cuidem dos órfãos, cuidem das viúvas, cuidem dos estrangeiros, cuidem dos necessitados. Isso é uma maneira de você amenizar a opressão, de você amenizar o sofrimento. Não tem como acabar, só quando Deus colocar um ponto final na existência do pecado na história da humanidade. E nós sabemos que isso só vai acontecer em Apocalipse 21, 22. Então até lá, é preciso aprender a conviver com a realidade da opressão. Ela existe. Ela existe. Em Eclesiastes capítulo 1, versículo 13,
você vai ver Salomão dizendo que o objetivo dele é investigar tudo o que acontece debaixo do céu. Então, dentro da lógica de debaixo do céu, certo? É melhor não ver a opressão. É por isso que ele diz no versículo 2: é mais feliz quem já morreu, ou melhor, aquele que nem nasceu. Ele está falando isso de uma perspectiva debaixo do céu. Se a única esperança é essa debaixo do céu, é melhor nem nascer. Entendeu? É melhor nem nascer. Contudo, no capítulo 3, versículo 11, ele diz: Deus pôs a eternidade no coração do ser humano. Ou seja, Deus pôs no nosso coração o desejo de um mundo melhor, de uma esperança de algo que dura eternamente. Então, ao mesmo tempo que Salomão diz, para aqueles que veem a realidade apenas debaixo do céu, a melhor ação para eles é melhor nem ter nascido, porque eles não têm essa esperança. Mas aqueles que têm essa esperança, uma esperança de algo melhor, eterno, eles podem sonhar com um mundo onde não existe a opressão. E eu penso que a igreja, ela tem que manter essa perspectiva, uma perspectiva futura e uma perspectiva presente no que diz respeito a como lidar com a opressão. Uma perspectiva futura que nós esperamos, nós sonhamos por uma realidade, por uma sociedade onde não exista mais isso, onde o ser humano não vai oprimir o seu próximo. Mas nós não podemos parar por aí. Como o Tiago fala, eu já citei o texto dele, a igreja, como sal e luz deste mundo, ela precisa agir da mesma forma que Israel agia, ou pelo menos era exortado a agir, para amenizar a opressão, o sofrimento daqueles que padecem numa sociedade caída. Quem são as pessoas que precisam de uma ajuda urgente da igreja? São essas que são citadas nas Escrituras: os órfãos, as viúvas, os estrangeiros. Uma vez eu trouxe para a Manaim uma ideia de ministério de orfanato, mas nunca foi muito bem aceita, né? Não vai dar certo, é mais um trabalho, esqueceu o assunto. Mas Deus espera que o povo dele se interesse para com aquelas pessoas que não tem ninguém interessado nelas e que não tem como retornar o favor, entendeu? Os órfãos e viúvas. Eu penso que a igreja, seguindo a intenção do seu Criador, do seu Mestre, deveria sim começar a pensar em como ela pode ser uma bênção para os órfãos, né? Começar a pensar quais são os orfanatos que existem em nosso estado, como nós podemos realmente levar o Evangelho de Cristo para essas crianças que não têm ninguém mais, elas não têm ninguém, por isso são órfãos. Nós também vivemos uma época onde os estrangeiros são oprimidos. Hoje eles têm um nome diferente, eles têm o nome de refugiados. Muitas vezes os refugiados são viúvas que perderam seus maridos na guerra no Oriente Médio e em vários lugares do nosso país, né, do nosso mundo. Refugiados. No Ceará você também vai encontrar refugiados, pessoas que estão como andarilhos, procurando um lugar, se situar numa sociedade que não é sua. A igreja não pode fazer vista grossa para com a opressão, mas de todos os erros que a igreja talvez cometa ao lidar com a opressão, um erro ela não pode cometer: ela jamais pode pensar que Deus é o opressor.
de todas as coisas, de todos os enganos que talvez você possa vir a cometer ao lidar com a questão da opressão, esse você jamais pode ter. Deus não é o opressor. No mundo criado por Deus, o autor do pecado não é Deus. Não é. Quando nós olhamos para a realidade nua e crua da opressão, Jesus é descrito como aquele que é o oprimido. Isaías 53. Ele é moído, ele é traspassado, ele é oprimido pelos nossos pecados. Então, normalmente a estratégia de Satanás, quando ele traz o tema da opressão para os crentes, é dizer: veja como você é a vítima, crente, você é oprimido, e o opressor é o seu Deus. Não. Ele está novamente invertendo tudo. Nós somos os opressores, no sentido de que o nosso pecado oprimiu Jesus Cristo na cruz. Por causa do nosso pecado, ele foi moído, ele foi traspassado. Então, se alguém sofreu realmente por causa do pecado neste mundo, foi o nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Então, a opressão é o primeiro das atribulações, dos grandes problemas da vida. Vamos para o segundo, versículo 4 até o 6. Então vi que toda fadiga e toda habilidade no trabalho provém da inveja do ser humano contra o seu próximo. Também vi que isto é vaidade, correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e destrói a si mesmo. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Salomão está aqui destacando uma das razões pelas quais nós investimos tanto no trabalho. Não é a única razão, mas uma grande razão que mobiliza as pessoas a quererem trabalhar tanto. E ele coloca isso como inveja. Eu quero apresentar a inveja aqui de duas formas: inveja como um ataque ao próximo e inveja como um ataque a Deus, certo? A inveja, o próprio Salomão diz, é a inveja do ser humano contra o seu próximo. A inveja é algo muito perigoso, muito perigoso. Não subestime o poder destrutivo da inveja. Caim mata o seu irmão, porque o seu irmão recebeu o elogio de Deus, teve a oferta aceita por Deus, e ele não. E Caim era o primogênito. Era esperado que Caim fosse o elogiado, não o caçula. A inveja faz com que ele mate o próprio irmão. Saul quer matar Davi, porque ouviu uma música. Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares. Então, a inveja começou a corroer Saul, a ponto de Deus enviar um espírito atormentador para Saul. Entendeu? Então a inveja, ela destrói não apenas o próximo, mas ela destrói a própria pessoa que contempla, que alimenta a inveja no seu ser. Êxodo capítulo 20, nos 10 mandamentos, nós temos a exortação, o mandamento de Deus para que você não cobice nada do outro, para que você não tenha inveja de nada do outro, seja mulher, seja algo material, como uma vaca ou uma casa, nada, certo? De todos os mandamentos, esse é o único mandamento onde você olha para si, e onde não é possível descobrir se você está pecando ou não, porque não tem como a gente saber se uma pessoa é invejosa.
Ela pode estar falando com você, sorrindo com você, e ela está morrendo de inveja de você. Entendeu? Deixe-me ler para você Isaías capítulo 11, versículo 13. A inveja de Efraim acabará, e os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não terá inveja de Judá, e Judá não oprimirá Efraim. Entre as tribos de Israel havia inveja. Havia inveja. São tribos irmãs, mas Efraim morria de inveja do sucesso de Judá. Em Provérbios 14, versículo 30, deixa-me ler para você, diz assim: o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. A inveja, ela corrói a pessoa de dentro para fora. Ela vai comendo você, é como um câncer que aniquila não somente o físico, mas o espiritual. A inveja não ataca apenas ao próximo. A lógica da inveja é um ataque a Deus. Por quê? Porque o invejoso, ele está dizendo, ele está raciocinando da seguinte forma: Deus não foi justo, Deus não foi sábio e Deus não foi bondoso em me negar tal coisa e dar para o fulano. Aquilo era meu, era para Deus ter dado para mim, entendeu? Não era para ter dado para o fulano, eu é que merecia ter recebido aquilo. Então o invejoso, ele está questionando, no final das contas, ele está questionando a sabedoria de Deus, ele está questionando a bondade de Deus, e ele está questionando a justiça de Deus. A inveja é um ataque contra o próprio Deus, é a falta de contentamento contra Deus. Salomão não fala apenas do invejoso, ele fala também do preguiçoso, que ele considera aqui como tolo. O tolo cruza os braços e destrói a si mesmo, ou seja, ele não quer mais fazer nada. Você tem um que é o invejoso, que trabalha incansavelmente por causa da inveja, e você tem agora alguém que é o preguiçoso. Ele não tem inveja, mas ele destrói a si mesmo. O texto hebraico fala de comer a sua própria carne. O preguiçoso, ele é tão nocivo quanto o invejoso nesse sentido de autodestruição. E o caminho é a moderação. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Eu gostaria de fazer uma breve aplicação sobre a questão da inveja. Quando você vai estudar, eu fui pesquisar um pouco sobre a inveja no contexto brasileiro, os antropólogos e sociólogos que trabalham e que estudam o Brasil, falam da inveja como sendo um traço cultural do povo brasileiro, desde a colônia, desde a nossa colonização. Diz que quando a Inquisição chegou no Brasil, as principais denúncias que eram feitas ao tribunal da Inquisição eram motivadas pela inveja, entendeu? Então, não apenas denúncias verdadeiras, mas calúnias eram inventadas, denúncias mentirosas eram colocadas à Igreja Católica por pessoas que estavam invejando o sucesso do seu próximo. Quando eu estive nos Estados Unidos, foi-me dito que muitos brasileiros moram ilegais nos Estados Unidos, mas normalmente quem denuncia um brasileiro ilegal não é um americano. Adivinha quem é que denuncia o brasileiro ilegal? Outro brasileiro.
que está com inveja do sucesso do seu conterrâneo. Então ele o denuncia para a imigração. A imigração vai lá e expulsa ou prende. A inveja parece que caminha nessa trajetória da nação brasileira. Hoje nós vemos na internet campanhas e campanhas de difamação e de calúnia. Pode ir atrás. A inveja está lá. A inveja está lá. Foi feito pesquisas para apurar essa questão da inveja, e percebeu que não apenas os brasileiros invejam, mas os brasileiros têm medo da inveja. Eu me lembro quando eu cheguei na Manaim, nos meus primeiros 5 anos, eu vi um irmão com seu bebê, e o bebê tinha um lacinho vermelho no braço. Eu, na minha ingenuidade e imaturidade de pastor, né, só tinha 5 anos de pastorado, oh, que fita bonita, né? Aí o irmão, é para proteção. Quando ele disse isso, eu, como assim, irmão? Proteção? Proteção de quê? Ô pastor, o mal olhado, o olho gordo, o olho mau. Aí eu disse, como? Peraí, irmão, você colocou uma fitinha no braço, você é um crente, salvo no Senhor Jesus Cristo, colocou uma fitinha no braço da sua filhinha, porque você acredita que essa fita vai proteger o seu filho contra o olho do invejoso? São vários pecados aqui nessa ação, né? São várias. Numa fitinha só tem vários pecados aí, entendeu? Né? Superstição, crença totalmente distorcida do poder de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não consegue proteger o seu filho da inveja de uma pessoa, meu amigo, realmente abandone esta fé. O povo brasileiro tem medo do invejoso. O brasileiro não somente inveja, ele tem medo daquele que inveja. A fitinha nada mais é do que quase como um talismã de fechar o corpo, né, da criança para protegê-la contra o invejoso. Qual a solução para a inveja? Primeira coisa, você precisa aprender a se deleitar em Deus. Você precisa aprender a confiar e a desfrutar de Deus. É isso que Salomão está ensinando. Ninguém pode desfrutar desta vida sem Deus. Então ele diz, aprenda a desfrutar do seu trabalho, em comer, em beber, em ter lazer, com Deus no centro. Aprenda isso. Isso vai fazer com que você tire os olhos do próximo e coloque os olhos em Deus. Segunda coisa, você precisa começar a treinar a estar feliz com o sucesso do outro. Entendeu? Aqui nós temos os 2 grandes mandamentos, simples assim: amar a Deus e amar ao próximo. Entendeu? É um antídoto para a inveja. Você precisa aprender a amar a Deus acima de tudo, e você precisa amar o seu próximo. E isso quer dizer estar feliz com o sucesso dele, seja qual for o sucesso. Estar feliz, se alegrar. Talvez promover até a festa, você ser aquele que encabeça a festa pelo sucesso do seu próximo. Inveja é algo muito, muito perigoso. Pessoas mataram por causa da inveja. Nós não podemos permitir que a inveja faça ninho no nosso coração. Não apenas a inveja, mas nós vamos ter um terceiro problema perene da humanidade: a solidão absoluta. Versículos 7 a 12. Então considerei outra vaidade debaixo do sol, um homem sem ninguém, que não tem filhos, nem irmãos,
mas que não cessa de trabalhar, e cujos olhos não se fartam de riquezas, e ele não pergunta: para quem estou trabalhando? Se não aproveito as coisas boas da vida, também isto é vaidade e trabalho enfadonho. Melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquecerão, mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. Cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Salomão está dizendo: olha, vou apresentar para vocês outra revel, outra coisa que é um absurdo nesta vida, outra coisa que é como um vapor, outra coisa que deixa a gente atordoado, sem entender o significado do viver, do existir. Alguém sozinho, não tem filhos, não tem parentes, não tem herdeiros, não tem ninguém, mas essa pessoa trabalha incansavelmente. Veja que ele diz: os seus olhos não se fartam de riquezas. Ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais. No capítulo 5, versículo 10, diz assim: quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro, e quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Isto é revel, isto é vapor, isto é transitório. Paulo fala a mesma coisa: o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Você quer mais e mais e mais e mais e mais, e nunca vai ter fim. Salomão olha para isso e diz: ele nem pergunta, ele nem questiona por que ele trabalha assim. Isso é uma aplicação do que ele fala no versículo 15 do capítulo 1, quando ele diz assim: aquilo que é torto não pode ser endireitado, e o que falta não pode ser contado. O que falta não pode ser contado, porque a pessoa nem sabe o que está faltando. Esta pessoa que trabalha incansavelmente, ela nem questiona o porquê ela trabalha. Ela nem sabe que está faltando algo na sua vida. Ela só trabalha e quer enriquecer, 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 enriquecer. O problema é que a riqueza não satisfaz. Salomão já provou isso. Riqueza não satisfaz. Não estou dizendo que dinheiro não é bom. Não sou doido, né? Dinheiro é bom. Você trabalha, você ganha o seu dinheiro, e isso é bom. E você vai desfrutar isso com Deus. Entendeu? Em Israel, Deus tinha instituído um dízimo, que você pegava esse valor do dízimo, de tudo que você tinha, era um dízimo especial. E aí você pegava a vaca e fazia um churrasco, pegava vinho, chamava amigos, e com esse dízimo você fazia essa festa para celebrar a Deus. O nosso Deus, é um Deus que gosta de festa. Entendeu? Nada de convento e viver naquela tristeza. Não, é um Deus de celebração. Mas isso que esse homem está fazendo é totalmente irracional. Ele não tem Deus como centro. Ele não está pensando em ninguém. Isso é uma grande vaidade, uma pessoa sozinha. E cada vez mais, nossa sociedade, cresce o número de pessoas solitárias, que não tem ninguém, sozinhas. Isso é muito triste. Principalmente quando nós vemos cristãos sozinhos, sem amigos, sem parentes chegados. Salomão vai dizer então que a solução é aprender a viver com companheirismo. Necessariamente ele não está falando aqui de casamento. Algumas aplicações podem ser casamento, mas ele está falando principalmente de companheirismo, de amizade, de aprender a viver entre amigos. Então ele diz:
Melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. O ganho financeiro, quando dois se juntam para montar um negócio, é maior do que só um. Não apenas isso, versículo 10. Se um cair, o outro levanta. Nas estradas, às vezes, de Israel, você talvez tinha uma cisterna aberta, que não foi fechada, e se você cair, quem vai te puxar de lá? Mas se você tiver um companheiro andando junto com você, opa, ele chega lá e puxa você. Versículo 11, também se dois dormirem juntos, eles se aquecerão, mas se for um sozinho, como se aquecerão? Pode ser aplicado se é um casamento, mas também os viajantes, quando eles estavam de noite andando por Israel, é muito frio, então o que é que eles faziam? Eles sentavam de costas, uma costa colada na outra, para que uma costa aquecesse a outra, entendeu? Se você viaja sozinho, não tem como ter aquecimento. Se alguém quiser vir contra você, dois vão resistir. Mas se você está sozinho, não tem como resistir. E aí Salomão vai além. Ele diz, na verdade, melhor do que dois é ser três. Aqui talvez ele possa estar falando, se pensamos no casamento, talvez a ideia aqui é ter filhos. Se pensamos em companheirismo, dois amigos, provavelmente está pensando no terceiro amigo, o mais importante, o próprio Deus. O próprio Deus. O fato é que nós não podemos tirar Deus da equação da amizade. Jesus diz em João capítulo 15, não vos chamo servos, mas vos chamo amigos. Jesus nos chama de amigos. O crente não é uma pessoa sozinha. Primeiro, porque ele tem Jesus Cristo como seu amigo. Segundo, porque o crente vive numa comunidade, numa igreja. É para ele aprender a fazer amizades, é para ele ter amigos. E aí você pode, eu trouxe duas perguntas que você pode fazer agora para você mesmo, para saber se você é uma pessoa solitária ou não. Você tem a quem recorrer na hora do desespero? Ou na hora do desespero, o suporte está passando mal, é só entregar a alma, porque não tem ninguém para ligar. Eu não tenho nenhum amigo, então é só entregar a alma a Jesus e esperar a morte. Você teria alguém para você ligar no momento da calamidade? E no momento da alegria, vamos pensar o oposto. No momento da alegria, você quer festejar, você tem alguém para chamar? Para festejar com você? Você foi promovido, vai ganhar o dobro do salário. Você tem alguém para ligar? Para chamar, para sair, para celebrar a sua alegria? Se você respondeu não para as duas perguntas, você é solitário. E isso não é bom. Espiritualmente falando, isso não é bom. A igreja é o corpo de Cristo. E a igreja é a assembleia de pessoas, é uma irmandade, entendeu? Somos irmãos aqui. Essa irmandade é para um ajudar o outro. É claro que não tem como ser amigo de todos, conhecer a todos, mas é possível ser amigos, fazer amizades próximas, sim. Se você não tem amigos, coloque como meta na sua vida, fazer amigos. Nós não fomos feitos para viver solitários. E por último, versículo 13, a popularidade e o poder político. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e tolo, que já não se deixa admoestar. Porque ele saiu da prisão para reinar, embora tenha nascido pobre em seu reino. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor, que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava,
mas os que virão depois não estarão contentes com ele. Na verdade, também isto é vaidade, é correr atrás do vento. Então nós temos aqui outro exemplo de Hevel. Nós temos aqui um rei idoso que não consegue perceber que chegou o fim do seu reinado. Ele é tolo, ele é insensato, porque ele não aceita ser aconselhado, ele não aceita ser admoestado. O tempo dele passou e ele não percebeu. Ele não percebeu que ele não tem mais popularidade. O político, ele é quase como um desses artistas, né, de televisão. Vive das palmas do público, da popularidade. O rei não é mais popular. Mas tinha um jovem na prisão, certo? Parece um exemplo parecido com José. Um jovem pobre, que não nasceu de família real. E esse jovem, por algum motivo não é explicado na história, ascende ao trono. E esse jovem agora é o novo rei. O velhinho saiu de cena, né? O jovem é o novo rei e uma multidão segue o jovem. O jovem, ele é popular, super popular. Todo mundo gosta dele. O ibope dele está lá em cima. Mas Salomão diz: os que virão depois não estarão contentes com ele. O que é que Salomão está dizendo? Jovem, isso que você está vivendo é Hevel, é transitório. Você é o próximo velhinho tolo que não se deixa admoestar. Um dia, aquele velhinho tolo era jovem e todos gostavam dele. Agora, ele foi enxutado para fora, como carta fora do baralho. Hoje, todos gostam de você, mas não se engane, vai chegar a sua hora e você não será mais popular. Por isso, não se apegue à popularidade, porque ela é Hevel, ela é como vapor. Você não consegue segurar, vai desaparecer. Eu quero encerrar falando de alguém que experimentou opressão, inveja, solidão e popularidade. E como ele venceu tudo isso. E eu gostaria de ir para o Salmo 73 rapidamente. Salmo 73, versículo 2 e 3 diz assim: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Então o salmista, ele está com sérios problemas. Ele tem um problema espiritual de inveja, inveja dos ímpios, inveja dos ricos, a popularidade dos ricos. O salmista não era rico e a popularidade dele caía, ninguém dava atenção, ninguém dava like para ele. Ele fazia as coisas e nada dava certo. O Instagram dele ninguém visitava, mas o Instagram dos ímpios todo mundo ia lá curtir. E o que é que o salmista fazia? Ele estava se corroendo de inveja. Versículo 13 e 14. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. Ele experimentava opressão, pelo menos era assim que ele entendia, por causa do sucesso dos ímpios. Veja o versículo 16 e 17. Em só refletir, para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles.
Ele só conseguiu superar os 4 grandes problemas da humanidade: opressão, inveja, solidão e popularidade, quando ele olha para Deus. Quando ele olha para Deus. É a ideia de sair dessa visão debaixo do sol. Veja o versículo 24. Ele diz assim para Deus: Tu me guias com teu conselho e depois me recebe na glória. Que tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Veja que agora o raciocínio é: eu não estou mais nem aí para os ímpios, eu não invejo mais os ímpios, eles não têm mais o poder de me oprimir, porque agora Deus é o suficiente para mim. Veja o que ele diz no 26: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Versículo 28: quanto a mim, bom é estar perto de Deus, faço do Senhor Deus o meu refúgio, para proclamar todas as suas obras. Deus é a solução. Agora veja, o salmista não diz que os ímpios foram vencidos. Não. O que Deus faz, o que ele vê, é que o fim dos ímpios pode ser um fim escatológico. A situação dos ímpios permanece a mesma. Eles ainda estão em popularidade, eles ainda dominam, eles ainda são os queridos da sociedade. O que mudou então? A percepção de Asaf, a percepção da realidade. Ele não vê mais a realidade com os olhos de uma pessoa tola. Ele vê aquela realidade com os olhos de um crente que não é ingênuo, mas é realista e que mantém a sua fé. A percepção mudada é suficiente para alterar o curso da vida. Ele tem agora uma percepção dada pelo próprio Deus. Na hora que ele entra no templo de Deus, Deus abriu a minha mente, agora eu vejo como as coisas realmente são. É isso que nós precisamos, irmãos. Mudar a nossa percepção da realidade. Isso não é ilusão, isso é ver a realidade como ela realmente é. Entendeu? E quando a gente começar a ver as coisas dessa forma, nós vamos aprender a lidar com opressão, com inveja, com solidão e com essa questão da popularidade. Vamos orar e aí nós estaremos então encerrando. Senhor Deus, amado Pai, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, pelo Teu poder, pela salvação que temos em Ti. Que Teu Espírito Santo, Senhor Deus, nos ajude a ter essa percepção da vida, para que sejamos pessoas que saibam viver bem neste mundo cheio de tantas opressões. Esse é o nosso pedido, nosso clamor, em nome de Jesus. Amém.